Boa tarde a todos. Hoje celebra-se a missa antecipada, sexto domingo da Páscoa. E hoje ainda vamos recordar os nossos defuntos, fiéis defuntos, de Ana Vai, Maria Lourdes Andrade, Genaro Flina, Rodrigo Rubino, José de Oliveira Freira, Hugo José de Salles da Silva Júnior, Carlos Augusto Teves Gonçalves, Lília Fátima Tio de Almeida, Susana Rosário, Afonso Maria Nunes, Maria Nunes, Lisbelo Lucas da Luz, Natália da Cruz Luz, Bélgica Dilon de Jesus, Cristina Fon Fazenda, Almas do Purgatório, Júnior Ró, Júlio de Sena Fernandes, Bernardo Francisco Lau, Mary Graça, Dolores de Souza, Florencio da Luz, Cecília Eduardo, Clementina Ró, Linete Gouveia Costa Mendes e Humberto Salles da Silva. Ainda mais uma ação de graça de aniversário de Dália. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, que é Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos e irmãs em Cristo, aqueles que estão aqui presentes na nossa Sé Catedral, hoje é um grande dia, é um dia de muita alegria a cada um de nós. Depois de aproximadamente 3 meses, voltamos a ter uma missa dominical, uma missa antecipada com a participação dos fiéis. Esta missa, antes de mais nada, é uma missa de ação de graças. Há 3 meses atrás, ninguém sabia o que iria acontecer. E hoje estamos aqui celebrando com saúde, bem, graças a Deus. Por isso nós queremos agradecer. Para que celebremos bem os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo,
só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Concedei-nos, Deus onipotente, a graça de viver dignamente estes dias de alegria, em honra de Cristo ressuscitado, de modo que a nossa vida corresponda sempre aos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e começou a pregar o Messias àquela gente. As multidões aderiam uninamente às palavras de Filipe ao ouvi-las e ao ver os milagres que fazia. De muitos possessos saíam espíritos impuros, soltando enormes gritos, e numerosos paralíticos e coxos foram curados. E houve muita alegria naquela cidade. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram dizer que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Quando chegaram lá, rezaram pelos samaritanos para que recebessem o Espírito Santo, que ainda não tinha descido sobre eles. Então impunham-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. A terra inteira clama ao Senhor. A terra inteira clama ao Senhor. Aclamai a Deus, terra inteira. Cantai a glória do seu nome. Celebrai os vossos louvores, dizei a Deus, maravilhosas são as vossas obras. A terra inteira clama ao Senhor. A terra inteira vos adora e celebra. Entoem-nos ao vosso nome. Vinde contemplar as obras de Deus, admirável na sua ação pelos homens. A terra inteira clama ao Senhor. Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi. Vou narrar-vos quanto Ele fez por mim. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha prece, nem me retirou a sua misericórdia. A terra inteira clama ao Senhor.
Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, venerai Cristo Senhor em nossos corações, prontos sempre a responder a quem quer que seja, sobre a razão da vossa esperança, mas seja com brandura e respeito, conservando uma boa consciência, para que naquilo mesmo em que fordes caluniados, sejam confundidos os que dizem mal do vosso bom procedimento em Cristo. Mais vale padecer por fazer o bem, se for essa a vontade de Deus, do que fazer o mal. Na verdade, Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados, o justo pelo injusto, para nos conduzir a Deus. Morreu segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai que vos dará outro defensor para estar sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas quem vos conheceis, mas que vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para junto de vós. Daqui a pouco o mundo já não me verá, mas vós ver-me-eis, porque eu vivo e vós vivereis. Neste dia, reconhecereis que eu estou no Pai, e que vós estáis em mim e eu em vós. Se alguém aceita os mandamentos e os cumpre, esse realmente me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo, tanto a leitura quanto o Evangelho que nós acabamos de ouvir nos mostra dois desafios que nós temos como cristãos e como que nós podemos vencer estes desafios e estes desejos que Deus tem para a nossa vida. Primeiro grande desafio, primeiro grande desejo de Deus, primeiro motivo porque nós fomos criados e estamos aqui presentes. O Evangelho nos diz: se nós amamos a Deus, nós vamos mostrar que nós amamos a Deus não com palavras. A melhor maneira que nós temos de mostrar que nós amamos a Deus é através do amor. É através do amor. Mesmo que a palavra amor seja uma palavra tão repetida, seja uma palavra tão comum entre nós, amar não é fácil. Amar não é gostoso. Existe um grande autor da igreja que diz: amar é chaga, amar dói, amar é difícil.
Para vocês que são casados, casamento é uma missão. Casamento tem dificuldades. Para eu que sou padre, ser padre é uma missão. Ser padre também traz muitas dificuldades, como a vida religiosa. Eu dizia há um tempo atrás, uma vez uma mãe disse assim ao seu filho, era um domingo de manhã: filho, acorda, é hora de ir para a igreja. E aquele menino disse, um rapaz, para a mãe parece que o filho é sempre menino. Uma vez a minha mãe falou, o meu menino está vindo. E aí de repente eu cheguei. E outra pessoa disse, o seu menino, 1,90 m de altura, já de barba no rosto e é menino? Mas minha mãe dizia, para a mãe o filho é sempre menino. Então aquela mãe disse assim, filho, levanta logo da cama e é hora de ir para a igreja, é hora da missa. E aí aquele menino disse, mãe, eu estou tão cansado, mãe. Deixa eu dormir mais um pouco, hoje é domingo, eu quero descansar, eu quero relaxar, eu quero ficar sozinho. E a mãe disse, não filho, é hora de ir para a missa, você tem que ir para a missa. Mãe, só hoje, mãe, deixa eu ficar aqui. E aí a mãe disse, não filho, você tem que ir, você deve ir. E ele falou, mas por que mãe que eu tenho que ir? Filho, porque você é o padre, se você não for, não tem missa. O que o povo vai fazer na igreja? Essa não é a minha história, não. Mas se vocês estiverem pensando que o padre sempre tem vontade de rezar, sempre tem vontade de ir nos hospitais, sempre tem vontade de fazer os compromissos que ele tem que fazer, não é assim. Amar é diferente de gostar. Gostar é chocolate. Chocolate é gostoso. Amar é missão. Amar é difícil. Mas Deus nos chama para amar. Deus nos chama para amar. Faça aquilo que Deus lhe chamou para fazer neste mundo com amor. Ame o que você faça. Quando nós não amamos aquilo que nós fazemos, é muito pesado. Eu imagino um católico que vem para a missa sem amar a missa. Eu imagino um católico que vem à missa só por obrigação. Eu imagino um católico que vem à missa só por dever. Deve ser muito pesado. O padre vai falando, vai dando um sono, vai dando um desânimo, parece que o relógio não anda, já começa a pensar no como que vai ser o jantar, já começa a dar uma tremedeira. Tem gente que senta no banco da igreja, parece que está deitando na cama de casa, parece que é um convite a pagar. Olha, é muito sofrido. Ame o que você faça. Não brigue com a realidade. Ame o que você faz. Alguém poderia dizer assim, padre, como que eu posso amar? Existem coisas que são muito difíceis. Qual que é o remédio? Qual que é o meio? Qual que é o jeito que nós temos para amar o que nós devemos amar? A resposta está no Evangelho. Primeira missão que Deus nos chama, a missão do amor. Como que nós podemos amar? Com o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo para amar. Primeira leitura, segundo desafio que Deus nos chama para esta vida. O primeiro é o amor, segundo desafio. Atos dos Apóstolos mostra que, de repente, a comunidade primitiva tinha 7 diáconos. E aqueles diáconos começaram a se espalhar para o mundo inteiro em missão. O primeiro diácono ele foi morto, que foi Estevão. De repente tinha um diácono chamado Filipe. E Filipe foi para Samaria. A Samaria era uma região bem no centro da Palestina, bem no centro de Israel, de pessoas que eram consideradas judias, mas ao mesmo tempo pagãs. E Filipe, que era um diácono, Filipe, que era um missionário, ele encontrou muita rejeição, ele encontrou muita perseguição. Mas o que fez Filipe cumprir bem a sua missão? O que fez Filipe não desistir da sua missão? O Espírito Santo. Quando nós falamos do Espírito Santo, e aqui entra a receita para amarmos e para vivermos bem a nossa missão. O Espírito Santo ele é ainda muito desconhecido de todos nós católicos.
Quando nós dizemos assim, fale, comente sobre Deus Pai. As pessoas falam sobre Deus Pai. Alguns até desenham uma pessoa velha, de barba, com cara feia, brava. Deus Pai não é assim. Mas nós temos uma ideia sobre o Pai. Quando nós falamos sobre Deus Filho, nós também temos uma ideia quem que é o Filho. O Filho se tornou gente, o Filho é Jesus. Mas parece que é tão difícil falar sobre o Espírito Santo. Então o padre vai dizer sobre o Espírito Santo da mesma forma que eu estava dizendo. Alguns adolescentes que estavam fazendo catequese, 6 jovens passaram esta tarde fazendo catequese em preparação para o crisma com o padre. E o padre, quando falava da Santíssima Trindade, dizia assim para eles: Pai, Filho e Espírito Santo. Quem que é o modelo? Quem que nós devemos ser como Ele? O Filho. O modelo é o Filho. Por que o Filho é o modelo? Porque nós viemos do Pai e voltaremos para o Pai. Nós viemos do Pai, voltaremos para o Pai, e para nós voltarmos para o Pai, nós precisamos ser como um filho. Mas é muito difícil ser como Jesus. É tão difícil, como que é difícil ter paciência? Como que é difícil amar o próximo? Como que é difícil vencer a preguiça? Quem que vai nos ajudar a nós voltarmos para o Pai e sermos como um filho? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Quem que muitas vezes nos diz assim: olha, não vai naquele lugar, cuidado com esta pessoa, olha, sai deste conteúdo da internet, vence a sua preguiça, vai para a igreja. Parece que é uma voz dentro de cada um de nós. Quem que é esta pessoa? O Espírito Santo. Papa Bento XVI, certa vez, definiu o Espírito Santo de uma forma lindíssima. Eu penso que foi a definição mais simples e mais bela que eu já ouvi até hoje. Papa Bento XVI diz que o Espírito Santo é a alma da alma. Por que o nosso corpo está vivo? Porque o nosso corpo tem uma alma. Então, o Papa Bento XVI diz: o corpo tem uma alma e a alma tem uma alma. É como se o nosso corpo precisasse de uma alma, mas a nossa alma precisasse de algo mais. A nossa alma precisasse e precisa do Espírito Santo. Aconteceu uma vez na história, nós temos aqui uma irmã que tem o nome de Catarina. Santa Catarina seguramente foi uma das santas de história mais belíssima da igreja, Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena era de uma família, o padre não está mentindo, talvez vocês não vão acreditar no que o padre está dizendo, ou vocês vão ficar com uma inveja, ou até sentir um pouco de dor por aquilo que a mãe de Catarina passou. Catarina, ela era de uma família de 24 irmãos. A mãe de Catarina teve 24 filhos. Tem algumas mulheres dizendo assim: padre, eu tive 1, 2, 3, achei que não ia aguentar, como que alguém pode ter tido 24? Catarina era de uma família de 24 irmãos e ela era mais nova. Desde criança, por ser de uma família muito pobre, não sabia ler, não sabia escrever, mas ela era uma pessoa de muita oração. E ela gostava muito de ficar em silêncio, ela gostava muito de ficar com Deus. Chegou um período da sua vida que os seus pais construíram uma casinha, um cômodo, um espaço no fundo da casa. E ela ficava lá sozinha rezando. Aos poucos ela começou a se tornar conselheira das pessoas da sua cidade, de Sena, na Itália, até que chegou um momento da história, infelizmente nós vamos ser breve, ela se tornou a conselheira do Papa, conselheira de reis, conselheira de prefeitos, se tornou a conselheira do Papa. Foi um período da história da igreja que o Papa saiu de Roma para o Papa ir para uma cidade chamada Avignon, mais ou menos 1370, uma cidade na França.
E ela escrevia assim ao Papa e dizia: doce Cristo da terra, doce Cristo na terra, o seu lugar é Roma. Volte para Roma, volte para Roma. E o Papa escutou Catarina. Catarina, certa vez, ela precisou fazer uma mudança, ou melhor, o diretor espiritual que ela tinha precisava fazer uma mudança. E o diretor espiritual de Catarina disse assim: Catarina, talvez você vá sofrer. Se você tiver dificuldades, escreva cartas para mim. Que Deus te fortaleça. Espero que você consiga caminhar bem sem direção espiritual. Então Catarina disse uma das frases mais belas, mais sábias que um santo já disse. Catarina disse assim ao diretor espiritual: não se preocupe, eu tenho um quarto, uma sala, um cômodo dentro da minha alma. Quando eu tenho dificuldades, dores, dúvidas, eu entro nesta sala, fico em silêncio, me encontro com Deus, me fortaleço, volto ao mundo e dou um significado novo para as coisas que eu enfrento neste mundo. Não importa a sua idade, não importa a sua condição financeira, não importa a frequência que você vem à igreja, o padre e você, nós precisamos ter um espaço dentro da nossa alma e do nosso coração, que quando nós estamos em dificuldades, nós sentamos, ficamos em silêncio e entramos lá dentro desse espaço, e aí nós encontramos o Espírito Santo para nos fortalecer. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós. O padre encerra dizendo assim: não existe problemas, dificuldades e sofrimentos na nossa vida que é em vão. Tudo que nós passamos tem um motivo e Deus sabe muito bem porque Ele permite cada coisa. Agora, nós não devemos enfrentar sozinhos. Aprenda a dar espaço, a ouvir o Espírito Santo que quer nos ajudar. Que o Espírito Santo nos ajude a cumprirmos bem a nossa missão, cada um com a sua missão, mas que o Espírito Santo nos ajude principalmente a amar, 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 porque quem ama conhece a Deus. Em silêncio façamos nossa oração, em silêncio conversemos com Jesus, em silêncio peçamos agora esta graça, a graça de deixarmos o Espírito Santo nos ajudar, nos orientar e nos guiar a amar, amar sempre e amar sem limites. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, todas as coisas visíveis e invisíveis. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, Jesus intercede por nós hoje
como ontem o fazia pelos apóstolos. Confiantes na promessa que ele fez de lhes enviar o Espírito Santo, supliquemos a Deus Pai Todo-Poderoso que atenda a oração da sua igreja e digamos com fé: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja, Templo Santo de Deus vivo, Esposa de Cristo, resplandecente de beleza e de graça, que ensina aos homens o caminho da verdade. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, pelos fiéis que dão testemunho do Evangelho e pelos que estão atentos à voz do Espírito, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que lutam pela paz e toda a terra, pelos que acreditam que ela é possível e por aqueles que a imploram sem cessar, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que guardam a palavra de Jesus, pelos que o amam e o adoram, e pelo aqueles que se perturbam e têm medo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que acreditam que a violência pode ser vencida, pelos que buscam a paz de Cristo e a dão aos outros, e por todos aqueles que a não têm, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Peçamos tudo isso por intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe, rezando juntos. Ave Maria, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, acompanhemos a procissão das oferendas. Vamos cantar, irmãos, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia. Vamos cantar, irmãos, o canto de louvor, porque nos libertou Jesus, nosso Salvador. Porque nos libertou Jesus Cristo Salvador. Vamos cantar, irmãos, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia. Vamos cantar, irmãos, o canto de louvor, porque nos libertou Jesus nosso Salvador. Porque nos libertou Jesus nosso Salvador. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Subam à vossa presença as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente dos sacramentos da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação. Que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso,
Na plenitude da alegria pascal exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos num só corpo e num só Espírito. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Stephen, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, é nossa vida que tu és ignorada. Nos dizei uma palavra e eu serei salvo.
Em silêncio façamos nossa oração. Em silêncio conversemos com Deus. Peçamos que esta mesma graça que estamos tendo aqui em Macau, de termos as igrejas abertas, os católicos do mundo todo, também possam receber em breve. Que Deus abençoe a igreja e todos aqueles que estão trabalhando pela saúde e pela espiritualidade do povo. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nós a força do alimento que nos salva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Como aconteceu hoje, amanhã a igreja também estará aberta, teremos a missa dominical, a missa das 11 horas. Aqueles que chegarem até o momento que a igreja não estiver cheia, vão participar da missa aqui na Sé Catedral. Depois que nós tivermos mais de 80, 100 pessoas, as pessoas serão conduzidas até o nosso colégio. Então aqueles que querem participar da missa amanhã, procurem chegar um pouco mais cedo. Que bom que voltamos a ter a Santa Missa aqui em Macau. Durante a semana, como de costume, missa sempre às 18 horas. Peçamos agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Maria Santíssima e São Roque, que desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. A bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Façamos agora a oração de São Roque. Ó São Roque, tu que deixastes a tranquilidade do lar e foste socorrer os doentes, não recuaste nem mesmo diante da peste e da morte. Lembra-te de nós e socorre-nos com igual amor. Defende-nos da peste e da doença. Dá-nos saúde, paz na família e espírito comunitário. Fortalece em nós a fé e a esperança na presença de Deus que nos encoraja, na construção de um mundo humano e justo. Concede-nos estas graças pelos méritos de Jesus Cristo, com o qual partilhastes a dor e o sofrimento, e que agora vive com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.